eu vou passar para a leitura agora do capítulo 19. Ele tem 21 versículos, tá? A gente vai conseguir abordar todos hoje. E nós fizemos da forma como vocês preferem, que é versículo por versículo. Na live passada a gente acabou não fazendo dessa forma, porque o capítulo 18 ele é mais literal do que profético. Então a gente deu uma explicação geral do Apocalipse 18. O 19, ele já é mesclado, a linguagem literal com profética. Então, para ficar mais fácil, para melhor compreensão, nós explicaremos versículo por versículo, tá ok? Então vamos dar início aqui, é um capítulo de alto interesse, as pessoas têm muita dúvida de como interpretá-lo corretamente, e a gente vai seguir com a interpretação casando com tudo que foi falado até hoje, desde a primeira live, tá? Então tudo se encaixa e se complementa perfeitamente de forma irrepreensível. Então vamos lá. Apocalipse 19. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde
com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Então aqui a gente terminou a leitura do capítulo 19 do Apocalipse, e nós vamos passar para a explicação. Então, tivemos aí a leitura do capítulo 19 de Apocalipse, pelo irmão Gilberto, e temos vários pontos a serem considerados na leitura deste capítulo. O importante é que este capítulo ele resume a vitória do Cordeiro, ele mostra o nível de autoridade que foi conferido ao Senhor Jesus, ao Messias. Até então, até os dias de hoje, o Senhor Jesus ele é um advogado, ele é um intercessor que nós temos diante do Pai Celestial. Agora, até antes de haver a consumação dos séculos, o Senhor Jesus está intercedendo pelos pecadores, está dando condições de arrependimento, remissão de pecados, através do batismo, através da intercessão sacerdotal de nosso Senhor Jesus. Então é momento de se arrepender, é momento de você realmente colocar a tua vida em dia com Deus para fazer parte deste reino que vai ser implantado. Mas, no capítulo 19, quando o Senhor Jesus voltar, ele deixa a condição de advogado, a condição de sacerdote, como rei, ele volta como juiz para fazer o julgamento dos reis da terra, das nações da terra, de todos, grandes, pequenos. Então, acaba aquela condição de alguém poder ter os benefícios do sacerdócio de nosso Senhor Jesus. Agora ele volta como juiz, como rei, para reinar. E ele vai destruir toda esta estrutura de Babilônia. Ele vai vir acompanhado com miríades e miríades de anjos poderosos para fazer esta obra. O Apocalipse 19, ele revela exatamente esse quadro de julgamento, de juízo do tempo final à volta de nosso Senhor Jesus. Então nós vamos ler agora porções, né, do capítulo e fazer comentários pertinentes a cada uma dessas porções. Irmão Gilberto. Perfeito, irmão Flávio. Então vamos entender aqui. Primeiro eu vou ampliar a tela. Vamos falar aqui a introdução. Então as cenas de julgamento demonstram a soberania de Deus. No intervalo entre o sexto e sétimo selos, Deus está no trono e recebe o louvor daqueles que proclamam que ele possui o poder e a força pelos séculos dos séculos, que está em Apocalipse 7:12. Dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. A sétima trombeta declara o reino universal do Senhor Deus e do seu Cristo. Então, são duas pessoas aqui, né? Deus, ele é pessoal, ele não é uma energia cósmica. Ele tem as leis dele, as vontades. Ele que governa todo o universo, os céus e a terra. Então, ela declara o reino do Senhor Deus e do seu Cristo. Cristo que é o Filho de Deus, que é o Messias, que vai instaurar o reino milenar. Aqui em Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os conflitos do capítulo 12 mostram o fracasso do dragão, porque agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. No capítulo 12 que nós estudamos, o dragão ele perseguiu a mulher, que é a igreja primitiva que fugiu para o deserto. Só que quando Cristo consumou a obra, que ele foi crucificado e morto, que ele cumpriu toda a lei,
remiu os pecados daqueles que nele creem, quando Cristo consumiu toda a obra como um homem perfeito que não pecou, o diabo e seus anjos foram precipitados para a terra. Então, para quem lembra do estudo do capítulo 12, Satanás e seus anjos, eles perderam o acesso ao céu. Inclusive, Satanás acusava os irmãos, os fiéis, dia e noite na frente do trono de Deus. Com a obra de Cristo, Satanás agora ele só tem acesso à terra, caíram com ele 1/3 dos anjos, e eles sabem que tem muito pouco tempo, por isso eles estão agindo com grande fúria, levando praticamente toda a população pro engano, para a condenação, né? A gente está vivendo a pior era possível, a era de Laodiceia. As pessoas estão todas perdidas em distrações sem proveitos e enganos do sistema. Depois, a cena do Monte Sião, antes das vozes do capítulo 14, mostra o cordeiro em pé sobre o monte, está em Apocalipse 14:1. No intervalo, antes do derramamento das 7 taças, os vencedores adoram o Senhor Deus Todo-Poderoso. Temos Apocalipse 15:4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. A vitória sobre a grande meretriz foi garantida pelo Cordeiro, que é Rei dos Reis. Nós vimos no estudo de Apocalipse 17 e 18, que está na playlist. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. Mas houve momentos em que o império da besta, a igreja apostatada, gerou graves danos à verdadeira igreja primitiva. A igreja que abrange o povo remanescente, que ela veio do deserto, né? Ela ficou sendo sustentada no deserto por 1260 anos, conforme estudos que nós fizemos anteriores. Então, o que aconteceu? As aparentes vitórias, as momentâneas vitórias do mal, né? Então, quando a besta venceu as 2 testemunhas, em Apocalipse 11:7, quando o dragão se mostrou forte diante da mulher, no início do capítulo 12, quando a besta do mar se exaltou, desafiou e venceu os servos de Deus, com as suas palavras arrogantes e blasfemadoras, está em Apocalipse 13:4-7, no episódio em que a besta da terra fez morrer aqueles que se recusaram a adorá-la, Apocalipse 13:15, a besta que surgiu da terra, e quando a grande meretriz se embriagou com o sangue dos santos, né? A Igreja Católica, todo esse sistema do Vaticano, que só na época da Santa Inquisição matou 50 milhões de fiéis. Então ela se embriagou com o sangue dos santos, né? Ao todo na história mataram dezenas de milhões de santos. Então, tais passagens mostraram um predomínio momentâneo do maligno sobre a verdadeira Igreja de Deus. Contudo, os últimos 5 capítulos do livro do Apocalipse servem para confirmar a vitória dada aos santos do Altíssimo. Deus é soberano, está no controle, e os fiéis que confiam no sangue do Cordeiro vencem para participar do reino eterno de justiça. As bodas do Cordeiro representam a celebração desta grande vitória. Então, feita essa breve introdução, a gente vai estudar capítulo por capítulo. Pode falar, irmão Flávio. Então, nós temos o momento em que a mulher prostituta, ela assentou-se sobre a besta, né? Vou só pedir para tirar do viva voz. Só pedir para tirar. Neste momento, nós conseguimos detectar aí o império da besta. Ele foi governado por essa mulher prostituta. Diz que ela se assentou em cima de uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente toda essa história que nós temos do Império Romano em suas fases, seja na fase pagã, o Césaro-papismo. O que era o Césaro-papismo? Eram pessoas que tinham poder, como, por exemplo, Constantino, e acabavam
por ter poder, sendo aceitos como dirigentes e opinadores dentro da igreja. No caso, a igreja apostatada, a igreja no ano 538. E nesse momento é que a mulher, ela assenta sobre a besta e passa a governar a besta. E ela vai governar essa besta para perseguir os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Durante esse período de mais de 1260 anos, ela cometeu atrocidades, matando milhões e milhões de pessoas, e muitas delas sendo santos do Altíssimo. Diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Uhum. O Fábio Ramiro Silva perguntou se nós acreditamos que existem sinceros dentro desse sistema da grande meretriz e suas filhas. Sim, porém, em Apocalipse 18, Deus deixa muito claro, né? Apocalipse 18:4, que nós estudamos na última live, que as pessoas elas precisam sair para que elas não se tornem cúmplices. Então, se a pessoa estiver lá quando Cristo retornar, aí não vai ter como ela ser salva, né? Porque é muito claro. Então, existe um povo de Deus dentro do sistema ainda que não conseguiu se libertar, que está em alguma igreja do sistema, mas ela tem que sair imediatamente. Porque Apocalipse 18:4 fala: sai dela, povo meu, para que não incorram em suas pragas. Então a resposta está na própria Bíblia. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamou: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. 3 vezes neste livro encontramos a numerosa ou grande multidão, sempre adorando ao Senhor. Então aqui nós temos as referências. Então, o que significa? Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. A palavra aleluia, embora comum em expressões de louvor em nossos dias, aparece em apenas 2 livros da Bíblia, Salmos e o próprio Apocalipse. Vem do hebraico e significa louve a Deus, louvai a Yah, que é começo do nome de Deus, né? Yahweh. Então, no Apocalipse, a forma grega da palavra aparece apenas 4 vezes, todas neste capítulo. Cada vez que pronunciamos esta palavra, falamos o nome de Deus, e por isso deve ser falada com toda a reverência e respeito. As pessoas elas falam aleluia assim, meio que em qualquer situação, tal, mas tem que ter uma reverência, tem que ter um respeito, tem que ser em um culto racional. Não podem sair falando à toa, né? Qualquer coisa que acontece, aleluia. Ah, consegui ganhar no bingo, aleluia. Não pode, entendeu? Tem que ter... Tá louvando a Deus. Tem que ter uma grande reverência. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente às vezes acaba não tomando cuidado com isso. Não é uma palavra comum ou uma mera interjeição. E sim uma expressão de adoração ao Senhor. As outras palavras usadas aqui são expressões comuns do louvor dado ao Senhor Deus no Apocalipse, como também em outros livros. Salvação, glória e poder, que aparecem em várias referências. Eu vou deixar a apostila depois com vocês. Então, o irmão Flávio, vou fazer o seguinte. No momento que ele quiser complementar, ele fala que ele me interrompe e já fica com a palavra. Eu vou seguindo, quando o irmão Flávio quiser entrar, o momento que ele quiser entrar, ele pode me interromper aqui e falar. Oi? Ah, tá ligando? Ok, entendido. Quando tiver alguma observação a ser feita, eu dou um ok, dou uma interrompida. Perfeito. Então, verso 2. Porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, porque verdadeiros e justos são seus juízos? O que significa isso? Aqui temos a mesma mensagem e o mesmo motivo de louvor encontrados na terceira taça, em Apocalipse 16, 4-7. Deus, por ser santo, é absolutamente justo. Eu ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor,
que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui nós temos essa passagem da terceira taça, falando sobre a justiça absoluta de Deus. Depois temos o trecho: pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então é a referência ao julgamento e condenação da igreja apostatada, da igreja católica romana, suas filhas, do Estado do Vaticano. A grande meretriz é essa igreja católica romana, que nós vimos nos capítulos 17 e 18. Agora ele vai combater o império da besta e o falso profeta, que a gente vai entender que o falso profeta ele se encaixa, embora ele se encaixe para todo o sistema religioso, pois todo o sistema religioso é um falso profeta, ele se encaixa melhor ao protestantismo, porque o protestantismo ele veio como um reformador, né? Ele protestou contra a grande meretriz, falou: essa igreja não é bíblica. Ele veio vestido como cordeiro, né? Com voz de cordeiro. Nós somos a verdade, nós somos pregadores bíblicos, tal, sola a escritura, né? Não tem isso, sola somente a escritura, toda a escritura. Mas na verdade, eles acabam adotando praticamente todas as heresias da grande meretriz. Deus trino, né? Dogma da trindade, batismo em títulos, defesa do heliocentrismo, morar no céu, o inferno já tá aberto, né? Já tem pessoas queimando no lago de fogo, imortalidade da alma dos condenados. Ô, irmão Flávio. Uma coisa que a gente tem que pensar bastante é que o sistema protestante, um ponto positivo é que eles colocam a Bíblia na mão das pessoas, né? Quer dizer, eles dizem, na Bíblia está o caminho da verdade, né? Isso é um ponto positivo. Digamos que é como uma escola, né? A pessoa vai entrando, pré-primário, depois ela faz o segundo grau, vai amadurecendo. Se a pessoa é realmente uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, ela não vai se contentar somente com aquela papinha, né? Ela vai querer mais alimento sólido, ela vai querer mais conhecimento. O protestantismo, o que ele faz? Ele coloca a Bíblia na mão da pessoa. Só que o que eles pregam muitas vezes contra a própria Bíblia. Eles profetizam levando as pessoas para o engano, não para a verdade da Bíblia. Se a pessoa não for estudar a Bíblia, não for procurar nela a verdade que salva, o que ela acontece? Ela fica enganada por esse sistema. Por isso que ele é chamado de falso profeta. Ele se veste como um cordeiro, tem a aparência de um cordeiro, mas as suas doutrinas, as suas atitudes são as atitudes do diabo, do dragão, né? E é exatamente por isso que engana muito. No sistema protestante ou do falso profeta, existe escalas de engano, sempre misturada verdades com mentiras, que é uma das táticas mais eficazes de Satanás de enganar, né? Perfeito, irmão Flávio, é isso mesmo. Tem essa parte boa deles, assim, teoricamente, colocarem a Bíblia na mão das pessoas, mas eles se colocam como os donos da verdade, né? Muitos falam: a letra mata, cuidado para você não ler muito, porque você vai ficar louco, tal, e aproveitam para pregar várias heresias aí, levando milhões à ruína, né? À perdição. Então, dando sequência aqui, Deus se mostrou justo e respondeu à petição dos santos, que esperavam a vingança contra seus perseguidores. Então, nós temos uma passagem aqui do quinto selo, para pegar como exemplo, né? Dos mártires, aqui Apocalipse 6, 10 a 11.
Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Então tiveram várias passagens de grandes perseguições aos mártires, né? Começou com Nero no ano 67, na época dos apóstolos, eles já eram perseguidos, quase todos os apóstolos foram mortos, né? João aqui é exceção, né? Ele acabou morrendo de velhice, mas desde a época do imperador Nero, depois passando por Diocleciano, do ano 303 a 310, que foi a pior fase possível, assim. A Idade Média teve grande perseguição, teve a grande tribulação de 538 a 1978, tivemos a Santa Inquisição no século XII, então muitos mártires aqui clamando. 1798, né? Sim, 538 a 1798. E até hoje, né, ainda em alguns países ainda tem a perseguição aos cristãos. É claro que o sistema papal, o Império da Besta, ele está enfraquecido, ele está tentando se revestir agora como a oitava cabeça. Ele vai tomar uma nova forma aí com a Rússia, que é Gog, com Gomer, que é a Alemanha. Eles estão se aliando para tomar a última forma, que a gente vai entender no final. Mas então aqui nós temos os santos clamando pela vingança e a vingança sendo atendida, tá? Isso vai acontecer em breve, a gente está vendo algo futuro, mas é um futuro bastante próximo. Então vamos dar sequência, vamos para o verso 3. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia, a fumaça que dela vem, sobe para todo sempre. Então nos versos 1 a 3 nós temos uma comemoração devido aos justos juízos de Deus contra a grande prostituta que foi julgada e destruída, como nós vimos nos capítulos anteriores. No capítulo 18 nós vemos a destruição e os juízos de Deus contra essa grande meretriz. A fumaça que aparece aqui no verso 3, nós podemos entender como orações dos santos e também como juízo de Deus. Tem uma dupla interpretação aqui. Exemplo de orações dos santos, temos em Apocalipse 8:4. Então fumaça como oração, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Mais um exemplo em Apocalipse 15:6-8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Agora, como exemplo de juízo de Deus, temos em Apocalipse 14:11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Em Salmos 18:8 também, nós temos aqui a ideia de juízo. Das narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Então a ira de Deus. Isaías 9:18 também, porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Então esse seria aqui o significado, o duplo significado. Dando sequência, no verso 4, muitas pessoas têm dúvidas aqui, quem seriam os 24 anciãos, tem muita especulação sobre isso, a gente vai explicar também. Então no verso 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Vemos aqui um único ser, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assentado no trono. Não vemos uma trindade. Nós inclusive temos uma apostila refutando esse dogma maligno da trindade,
que impede, né, das pessoas cumprirem o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim, adorará somente a teu Deus. Esse dogma que faz com que a pessoa ela acabe afrontando a Deus, né? Ela nem sabe quem é o Deus dela, se são três, se é um, se é trino. Então é um negócio totalmente maligno implantado por Satanás. E... Gilberto, Oi. esse dogma da Trindade, a própria palavra Trindade é uma palavra que eles tomaram de empréstimo do paganismo, das tríades pagãs. E nem na Bíblia existe a palavra Trindade, né? O próprio conceito trinitariano, ele é um conceito por si mesmo antagônico, porque ao mesmo tempo que diz que é um, diz que é três, diz que é três, diz que é um, né? É interessante que você, quando aperta esses teólogos aí do sistema religioso sobre o assunto da Trindade, né? Então, quando você aperta que Deus só pode ser um, eles pegam e tentam mostrar que Deus pode ser três. Quando você aperta que Deus não pode ser três, eles dizem que é só um. E quando você mostra que a unidade de Deus não é composta de três, mas é uma unidade simples, aí eles dizem que é mistério, né? Então você percebe que é uma doutrina espúria. Ela se baseia em versos isolados da Bíblia. Eles pegam passagens isoladas do contexto, tipo aquela eu e o Pai somos um, e dizem lá, ó, eu e o Pai somos um, olha aqui a Trindade aqui. E na verdade, quando você vai examinar o contexto ali, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, está relacionado um em propósito. Pela salvação das almas, ele e o Pai são um, estão com a mesma mente, o mesmo propósito, assim como nós somos um com o Pai e com o Filho, não em substância, em poder, como tenta a Trindade argumentar. Então você percebe que é uma argumentação sempre fora do contexto, isolando o texto do contexto, para poder tentar defender esse dogma. E é um dos principais, o principal dogma defendido pelo sistema do falso profeta. Perfeito, irmão Flávio. Então vamos seguindo aqui. Nós vemos um único Deus, único digno de adoração. Os 24 anciãos são uma comitiva ou um concílio celestial. Eles também são mencionados em outras partes da Bíblia, como em Apocalipse 4, 5 e 11, por exemplo. Alguns acreditam que seriam os mártires da glória. Contudo, isso não se sustenta, pois o galardão será dado apenas ao final do soar da sétima e última trombeta. 1 Coríntios 15, lá para o final, 50, 51, fala que os primeiros ressuscitados serão ao final do toque da sétima trombeta. Então não tem como os 24 anciãos serem apóstolos mortos, grandes mártires, grandes heróis da fé. Não tem como, seria uma interpretação antibíblica. Os primeiros ressuscitados somente surgirão quando do retorno do Messias. Esse é o ponto inicial para a primeira ressurreição, a volta do Messias. Então eles são criaturas celestiais de alta hierarquia que fazem parte do concílio ao redor do trono de Deus. E nós temos aqui na mesma passagem, prostraram-se e adoraram a Deus. Adoração semelhante às ondas de louvor dos capítulos 4 e 5. Mas aqui começa com a grande multidão e continua com os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Querubins, né, que parecem animais. Em Ezequiel dá para entender que os querubins, eles têm caras de animais. E algumas versões, em vez de seres viventes, em algumas versões da Bíblia estão 4 animais. Acho que até na King James está animais, depende da versão, tá? Mas são querubins, sendo o único digno de adoração. Então em Lucas 4:8, nós temos a passagem: Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o próprio Senhor Jesus confirma que a adoração é somente a Deus. Nós somente podemos prestar cultos a Deus.
nós podemos agradecer Jesus pela obra que ele realizou, por ter pago os pecados em nosso lugar, né? Ele é nosso advogado, nosso fiador. Nós podemos orar a Deus por intermédio de Jesus, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas nós não podemos adorar. Tanto que quando aparece adoração a Jesus, é uma tradução errada que fizeram. Em Hebreus, em alguns lugares, sirvam, se prostem, mas não está a palavra adorar no grego. Então adoração esse capítulo mostra que a adoração é somente a Deus. E o próprio Jesus fala isso em Lucas 4:8. Dando sequência no verso 5. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Essa voz que veio do trono, ela não é do próprio Deus, pois chama os servos para louvar ao nosso Deus. Então ela vem dos 24 anciãos e dos seres viventes que estão ao redor do trono. Como que a gente pode entender isso? Voltando para Apocalipse 4, versos 4 e 6. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás, aqui os querubins, e o mar de vidro é o domo celeste. Então nós vemos que daqui vinha essa voz. Todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. O que significa aqui? Está mandando toda a criatura, da menor a maior, que deve honrar ao Senhor. Toda criatura deve honra ao Senhor. Temer significa ter medo ou respeitar e reverenciar. Deus merece o temor de todas as suas criaturas. Nós temos aqui em 1 Pedro 2,17: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Então nós devemos temor a Deus, porque Deus, embora ele seja amor, compaixão e misericórdia, ele também é um Deus de justiça e de juízo. Ele é o oleiro, né? Ele pode quebrar um vaso de desonra. Então nós devemos respeitar e temer a Deus também. Muitas pessoas não têm essa reverência, esse respeito. E a Bíblia recomenda que tenhamos. Manda, né? Inclusive. No verso 6, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui se ouve o brado da multidão dos salvos, antes mencionada em Apocalipse 7. Então, se a gente pegar Apocalipse 7, 9 e 10, depois dessas coisas olhei, e eis que aqui uma multidão, aliás, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, aqui mais uma vez a gente vê que Deus é um e o Cordeiro é outro, né? Salvação ao nosso Deus e também ao Cordeiro. Em Apocalipse 4, nós temos um louvor semelhante, mas da parte dos seres celestiais. Então nós temos um louvor parecido com esse, mas ainda não estavam os salvos. Estavam apenas os seres celestiais, né? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então Apocalipse 4:5 fala também relâmpagos, trovões, e aqui fala como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Então uma saudação aqui semelhante. Temos também Apocalipse 12:4, o louvor dos 144.000. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando as suas harpas.
Então, em Apocalipse 14, 2, nós temos os 144 mil, que são os israelitas que creram, né? O povo, aquele remanescente que acabou crendo em Jesus. Os judeus em geral, eles não creram em Jesus, a salvação passou para os gentios, mas nós vimos que um remanescente foi preservado, justamente os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Então nós temos aqui o louvor deles em Apocalipse 14, 2, o louvor da grande multidão dos gentios em Apocalipse 7, e o que nós ouvimos aqui no verso 6 são justamente de todos os salvos. O que se ouve no verso 6 é o brado de todos os salvos, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O dragão queria reinar, mas não conseguiu. A besta se achava única, mas sua autoridade duraria pouco tempo. A meretriz dominava os reis do mundo, mas ela caiu. Das 10 vezes que a palavra traduzida aqui por Todo-Poderoso aparece no Novo Testamento, 9 estão em Apocalipse. Então aqui está a interpretação correta e perfeita do verso 6. E a gente sempre consegue linkar com os estudos anteriores, que é uma desvantagem que os nossos opositores têm, né? Porque os nossos opositores, eles fazem interpretações de versos isolados, então eles não têm uma lógica. E nós, ao contrário, nós começamos traduzindo, interpretando o verso 1 do capítulo 1 e seguimos, né? Todos os capítulos, verso a verso. E tudo se encaixa com perfeição e também encontra respaldo nos fatos históricos. E nós vimos que até o momento, desses 2000 anos de profecias que estão relatadas no livro de Apocalipse, praticamente todas já se cumpriram. Fica até difícil para o ateu, né, poder refutar, porque, poxa, como assim? Centenas de profecias já se cumpriram e as que faltam, a gente vê o cenário sendo preparado, no limiar de acontecer. Você vê as nações se organizando para cumprir, se juntando para cumprir Ezequiel 38 e 39, Zacarias 12, 14, Joel 3, o próprio Apocalipse 17, 18, 19. A gente tá vendo que isso tá quase acontecendo. O Armagedon, ele tá sendo preparado. E o que vinha antes disso já foi cumprido. Já faz parte da nossa história oficial. Então fica até ruim para a pessoa. Por isso que Paulo fala em Romanos 1:20 que ele dá como inexcusáveis os ateus, né? Mesmo porque a glória de Deus ela pode ser vista pelas coisas criadas, pela criação. Então você não pode admirar a criação e falar não existe Deus. Seria a mesma coisa que uma pessoa encontrar um smartphone funcionando no deserto e ela falar, não, isso não foi criado por ninguém, isso aqui deve ter explodido alguma coisa e apareceu esse smartphone aqui. Sendo que a criação de Deus é trilhões de vezes mais complexa, né? Uma única célula de um ser humano é trilhões de vezes mais complexa que as engrenagens de um smartphone. Então o ateu ele é totalmente contraditório. Porque Deus ele é antes de tudo. Se ele não fosse, se o nada fosse antes de tudo, nós continuaríamos no estado de nada. Porque o nada absoluto ele não pode criar. Então o nada ele não pode gerar nada. Se a gente começasse com o nada, nós ainda estaríamos nesse estado. Como as coisas existem, então você é obrigado a concluir com 100% de certeza que Deus é antes de tudo. Porque o Criador ele tem que ser antes de tudo para que algo exista. Porque o nada permaneceria sendo nada. O nada não tem poder criativo. Só um parênteses que eu fiz aqui. Pode falar, irmão Flávio. O ateísmo em si é uma aberração. É uma aberração do pensamento, é uma aberração da lógica, é uma aberração do próprio bom senso. Se existe uma filosofia ou uma ideologia mais nefasta e destrutiva, é o pensamento ateísta ou o pensamento que a gente chama também de ateísmo virtual.
Porque existe dois tipos de ateísmo, né? O ateísmo dogmático, que é aquela pessoa que não acredita em Deus e discute com todo mundo e quer impor sobre todo mundo o seu ateísmo, né? Ele quer desafiar todo mundo para provar que ele está certo com esse ateísmo. O ateísmo dogmático ele é mais raro, porque é difícil uma pessoa ser ateu, absolutamente ateu, né? O que existe mais em grande quantidade, até mesmo no meio dos chamados cristãos, é o ateísmo virtual, né? O que é o ateísmo virtual? São ideias as consequências desses pensamentos levam à negação da existência de Deus, né? Por exemplo, a crença na teoria da evolução. A teoria da evolução é um tipo de ateísmo virtual. Quer dizer, a pessoa, ao aceitar esse tipo de ideia, mesmo dizendo que acredita em Deus, ela está se contradizendo totalmente com a existência de Deus, porque se veio de uma evolução, de sucessivas modificações do próprio acaso, para que a existência de Deus? Qual a importância de Deus? Então passa a ser uma negativa da existência de Deus. Outro tipo de ideologia e pensamento que está mesclado até no meio dos ditos chamados cristãos é o heliocentrismo. O heliocentrismo, a crença de uma terra bola, oriunda de um universo infinito, de uma explosão do Big Bang, de uma massa coronária que descolou do Sol e formou a Terra, de uma massa que descolou da Terra e formou a Lua. É um ateísmo virtual, porque acaba negando a existência do Criador que criou o firmamento, que criou a Terra e os mares, que circundou a Terra de geleiras para prender os oceanos, quer dizer, na verdade, os mares, né? Existem, então, formas que o sistema inocula esse tipo de pensamentos ideológicos que trazem ateísmo, descrença, falta da fé bíblica no meio das pessoas, até mesmo no meio do sistema religioso. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nesta guerra espiritual final, Deus está convidando as pessoas para saírem de todos estes enganos e virem para a genuína fé. Perfeito, a gente fez um parênteses aqui, mas foi importante. Vamos dar sequência no capítulo 19, verso 7. Eu vou ler aqui novamente. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. O que significa isso? Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Então, anuncia o motivo da celebração, que é uma festa de casamento. A narrativa do casamento, ele trata da união da igreja ressurreta, a noiva, com o Senhor Jesus em sua volta. A igreja ressurreta são os salvos, os primeiros ressuscitados que já adquiriram o corpo glorificado. Eu vou pegar aqui só para facilitar, 1 Coríntios 15, 50, 51. Isso aqui é importante, fica claro, apesar de a gente já ter explicado nas lives anteriores. O apóstolo Paulo fala o seguinte: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o que Paulo está falando aqui? Que nós seremos transformados, nós vamos ressuscitar com o corpo incorruptível, com o corpo glorioso, corpo ressurreto, são sinônimos, ao soar da última trombeta. Então ninguém ressuscitou, ninguém está no céu, ninguém está no inferno, não tem nada disso. Está todo mundo dormindo por enquanto. Então,
O casamento são dos primeiros ressuscitados, e a última trombeta ela vai soar justamente na volta de Cristo. Então a união da igreja ressurreta são os salvos que ressuscitaram na volta de Cristo com o próprio Senhor Jesus em sua volta. Então esse é o casamento. Chegou a hora do casamento do Cordeiro de Cristo com a sua noiva, a verdadeira igreja que já se aprontou. Então é o dia do encontro da igreja dos santos, da igreja verdadeira, desse remanescente salvo, com Cristo. No Novo Testamento, Cristo se entregou por sua noiva e quer que ela seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, que está em Efésios 5, 25 a 27. Então aqui eu acho que está tranquilo para entendermos, né? Que o sistema religioso ele prega erroneamente que o bandido da cruz já está no paraíso, Lázaro está o rico está no inferno, morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não, tá todo mundo dormindo, esperando a primeira ou a segunda ressurreição. E depois na sequência de Apocalipse vai ficar mais fácil ainda de entender isso. Se nós pegarmos aqui... Não, na verdade Apocalipse 20, acho que é no capítulo seguinte, né? Cadê? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros, está falando dos santos, né? Que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é somente quando Cristo retorna. Temos aqui esse marco em Apocalipse 20, versos 4 e 5. Em 1 Coríntios 51, 52. Então é muito claro. E a gente explica em outras lives também essa questão, tá? Só para fazer um pequeno adendo. No verso 8, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são atos justos dos santos. Então o linho ele representa a conduta justa dos santos, como o próprio verso diz. O próprio verso faz essa interpretação aqui. O que significa isso? Linho fino é a roupa adequada para um servo na presença de um rei. Nós temos isso em Gênesis 41, 42, por exemplo. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então ele teve que se vestir com essas roupas para se apresentar na frente do faraó, né, José do Egito. Foi usado nas vestes sacerdotais no Velho Testamento também. Temos em Êxodo, 1 Samuel. Deus vestiu sua esposa em linho fino, Ezequiel 16, 10 a 13. Aqui, ó, vamos ler Ezequiel 16, 10. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Em outros trechos do Apocalipse, linho finíssimo mostra a pureza dos servos de Deus. É vestido pelos anjos que saem do santuário com os 7 flagelos. A noiva que se apresenta a Cristo é vestida de linho fino. Uma nota importante aqui, esse versículo ele não nega a importância da graça divina na nossa salvação, como vários outros versículos deste livro enfatizam. Mas ele destaca a necessidade da fé obediente, que produz frutos. Porque o que o sistema religioso fala? Não, a pessoa ela aceitou Cristo, pronto, está salva. Ela vai lá na frente, né? O pastor chama, declara aí para todo mundo que você aceita Cristo, como se ela tivesse que aceitar Cristo, né? Não o contrário. Ah, não, eu aceito Cristo como meu Salvador. Pronto, está justificado. O sistema fala isso, está justificado, nenhuma condenação mais cabe. Aí pegam lá Efésios, tal. Mas não é bem assim. Ó, se nós percebermos, tudo bem, a salvação ela vem pela graça, mas Jesus fala que você tem que ser digno dele, você tem que ser digno da graça. Nem todo aquele que falar Senhor, Senhor, será salvo. E quem é aquele que fala Senhor, Senhor, não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos curas maravilhosas? Eram crentes. Essas pessoas,
creram em Cristo e elas realmente fizeram prodígios em nome de Cristo, porque o nome ele tem poder, em que pese essas seitas aí, as seitas do nome, né? Ah, você não pode falar Jesus. Grande bobagem, já vi expulsão de demônio, já vi curas, né? O irmão Flávio, então, tem um monte de história de curas, de milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. É um nome que tem grande autoridade. Mas se pegarmos aqui, ó, Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Deixa eu aumentar a letra, que é pedido do chat. Aumentei aqui. Temos também Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, se a pessoa fala, não, eu tenho fé, mas ela vive normal, ela vive como um ímpio, ela não vive como um santo. O que é santo? É a pessoa perfeita? Não. Não, nós não somos perfeitos, né? Só Deus é perfeito. Santo é aquele que está separado para o mundo. Então ele não participa mais das coisas do mundo, ele procura cumprir os mandamentos de Deus, ele não se assenta com os escarnecedores, ele tem um modo diferente de agir. Então você percebe se a pessoa ela realmente tem fé pelos frutos que ela produz. E os frutos são justamente as obras. Em Apocalipse 14:12 está dito: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, isso aqui é Novíssimo Testamento, né? É o último livro do Novo Testamento. Os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma coisa, ela não está separada da outra. É a mesma coisa que você falar graça e lei. Se você falar, não, nós vivemos debaixo da graça, não precisamos fazer nada, Cristo cumpriu tudo. Só que, se não existe lei, também não existe graça. Porque se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, você não precisa da graça, porque você não está pecando. Então, você, da mesma forma que você não pode separar graça da lei, você não pode separar fé das obras. A verdadeira fé produz obras, por isso elas são inseparáveis. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso, irmão Flávio? Não sei se ele... Vamos falar um pouco sobre a relação entre a graça e a lei, né? Certo. A graça, ela é traduzida como um favor não merecido, né? É tipo, vamos fazer uma comparação, alguém que cometeu um delito, foi preso, está justamente preso por aquele delito que ele cometeu, e um salvo-conduto o liberta daquele delito que ele cometeu, né? Então ele alcança uma graça. Ele deveria ficar preso, mas esse salvo-conduto o libertou da prisão. Então ele recebeu uma graça. Agora, se ele voltar a cometer o delito novamente, o que acontece? Ele volta a ser preso, né? A graça ela só pode existir se existir a lei. Se você abolir a lei, disser que a lei de Deus foi abolida, então não existe mais, como você bem colocou, o pecado. Porque a força do pecado é a lei, né? O próprio apóstolo João, na sua epístola de 1 João, capítulo 3, versículo de número 4, ele fala, todo aquele que transgride comete pecado, porque a transgressão da lei é o pecado. Então, transgredir a lei é cometer pecado. Se você diz que não tem mais a lei, nesse caso a lei de Deus, né? Não estamos falando da lei de Moisés. A lei de Moisés é uma coisa, a lei de Deus é outra. A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus, Êxodo 31, verso 18. Lá no Monte Sinai, na presença de 10.000 anjos como testemunha. Vocês sabiam que existiam, durante a promulgação da lei, quando Deus deu a lei, escrita pelo próprio dedo dele, ele trouxe 10.000 anjos como testemunha, lá em cima do Monte Sinai? Está escrito lá em Deuteronômio, que Deus trouxe uma legião de 10.000 anjos celestiais como testemunhas deste ato.
Foi escrito pelo dedo de Deus. A lei de Deus é diferente da lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi acrescentada, ela foi modificada. Ela era uma lei regulamentar, mas que ela dependia da lei áurea, que era a lei de Deus. A graça não nos isenta da obediência da lei de Deus. A graça nos traz o perdão do pecado. O pecado só existe por causa da lei. Agora, quem diz estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei, quer dizer que não preciso mais obedecer à lei, essa pessoa está cometendo um tremendo de um equívoco. A religião ou a seita religiosa que prega isso, que está debaixo da graça, não precisa mais observar a lei de Deus, está cometendo um tremendo de um equívoco. Porque a graça não é licenciosidade. A graça não é uma licença para eu pecar. A graça é um perdão pelo pecado que eu cometi, mas para eu não voltar a continuar pecando. Aquela mulher adúltera, quando foi pega em adultério, ela era para ser apedrejada segundo a lei de Moisés, mas ela transgrediu uma lei de Deus, não adulterarás. A lei de Moisés que mandava matar, mandava apedrejar quem cometesse pecado contra a lei de Deus. Ela foi absolvida ali porque Jesus perguntou, quem não tiver pecado, que atire a sua primeira pedra. E aí ela foi absolvida, ela alcançou uma graça. Mas o que Jesus falou para aquela mulher? Quais foram as palavras de Jesus para aquela mulher depois que ela foi liberada por esse perdão? Vai, não peques mais. Vai, exatamente, vai e não peques mais. Pode continuar, irmão Gilberto. Perfeito. Então, mais um adendo aqui importante. Depois a gente, como esse assunto gera muitas dúvidas, eu vou combinar com o irmão Flávio a gente fazer uma live só sobre isso. Falar da graça e da lei, dos mandamentos. A gente vai fazer uma live só sobre esse assunto, né? Só relacionado à salvação, né? A salvação ela sempre foi da mesma forma. Tanto no Antigo e no Novo Testamento. A diferença é que no Antigo eles tinham que crer que o Messias viria. E no Novo você tem que acreditar que ele veio, né, e cumpriu. Então a gente vai explicar isso numa live só sobre este tema. Porque é um assunto que gera muitas dúvidas. Então vamos dar sequência. Verso 9 agora. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, uma afirmação importante, cuja veracidade é frisada de várias maneiras. Em primeiro lugar, o anjo mandou que João escrevesse essas palavras, assim reforçando a ordem geral de Apocalipse 1:19. Em segundo lugar, ele enfatizou que as palavras são verdadeiras. Obviamente, tudo que Deus fala é verdade, mas esta palavra destaca mais ainda a importância dessa afirmação. E em terceiro lugar, disse que são palavras de Deus, a fonte de altíssima autoridade. A mensagem é a quarta das 7 bem-aventuranças do livro. Quem são essas pessoas abençoadas? Os vencedores, os obedientes, os santos, os que não amaram a própria vida e se ofereceram totalmente ao Senhor, guardando seus mandamentos e crendo em Cristo, conforme dito nas Escrituras. Então nós vemos essa calvinismo aí que prega muito que as pessoas já estão justificadas. Não, no momento que você creu, já não incide mais nenhuma condenação. Existem dezenas ou até mesmo centenas de passagens na Bíblia que combatem esse pensamento. Por exemplo, em Gálatas 5:24, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então nós temos inúmeras passagens, nós temos nas cartas ao Timóteo, o apóstolo Paulo exortando Timóteo para que ele seja perfeito, irrepreensível, santo, para que ele possa se salvar e salvar os que vão ouvir a pregação. Poxa, Timóteo, que foi quase um apóstolo, né, um presbítero aí abaixo do apóstolo Paulo,
correndo o risco de salvação, imaginem nós, então. Então as pessoas acham que elas não precisam fazer. Não, se você fizer alguma coisa, você vai estar até ofendendo a obra de Cristo. Você vai estar menosprezando a cruz. Eles falam assim, né? Muitos pregadores, eles... Mas não, na verdade os santos são aquelas pessoas separadas, né? Os que são obedientes, são os que não amaram a própria vida, que aceitaram a proposta de Cristo, aquele que quiser ganhar a sua vida, Mateus 10, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este a receberá. Aquele que ele manda tomar a cruz, Cristo manda em Mateus 10 também no final. Deixa eu só pegar aqui mais essa passagem para ficar claro. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Cadê? E ele fala que tem que ser digno dele, né? Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então ele fala para a pessoa tem que tomar a cruz dela também. Nós temos que ser crucificados junto com Cristo. A vida ela tem que ser transformada, ela tem que ser completamente mudada. Não adianta falar, não, eu creio, eu tenho fé e acabou. A fé sem obras ela é morta, sem frutos ela é morta. Tá bom? Dando sequência então. Verso 10. Então caí. Olha o que o apóstolo vai fazer aqui. O apóstolo João ele dá um deslize aqui, pessoal. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O apóstolo João, apesar dele já estar com, sei lá, acho que mais de 90 anos, ele caiu aqui para adorar o anjo que estava trazendo o testemunho de Jesus. Na verdade, ele estava trazendo a palavra de Deus, né? Deus Todo-Poderoso revelou para Jesus, que passou para o anjo, e o anjo para João. Mas o testemunho de Jesus é o próprio livro do Apocalipse, que foi dado a João. No momento em que João foi prestar culto e adorar ao anjo, o anjo disse que não fosse feito aquilo, porque somente Deus, somente devemos adorar a Deus. Nos versos 4 e 5, vemos somente Deus aceitado em um trono, sendo que o louvor, que todo louvor e toda adoração foi dada somente a ele. Então ele quase caiu numa idolatria aqui. Ainda bem que o anjo na hora falou para ele não fazer isto, né? Porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, principalmente católicos, adorando anjos, orando, né? Rezando para anjos, para arcanjos, para santos, né? É um negócio assim absurdo que a gente vê. Mas o próprio anjo falou para não fazer isso. Só que as pessoas, muitas pessoas ainda elas não se arrependeram das suas idolatrias, né? Elas não leem a Bíblia, elas não, infelizmente, continuam com esse pecado que é um dos pecados mais terríveis que pode existir. O pecado da idolatria. Vamos partir do verso 11, nós vemos o juízo de Deus e o combate do Messias contra as nações da terra. Céu aberto. O que significa céu aberto? Toda a verdade de Deus que está vindo para a terra. Em Atos 10:11, o céu aberto revela a mensagem da salvação dos gentios. Agora o céu aberto revela a salvação dos fiéis que perseveraram até o fim. Então tem isso também, Jesus falou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse reino milenar que será instaurado pelo Messias, ele é mencionado em Isaías 11. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra,
a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui nós vemos que é um reino assim, justo, pacífico, que não vai ter o mal que nos aflige hoje. O cavalo branco, ele representa um reino de justiça, estabilidade e paz, que será implantado pelo Senhor Jesus. Esse cavalo branco, ele também é mencionado na abertura do primeiro selo, que fala da Pax Romana. Só que lá, a paz e a estabilidade, eles vieram através da guerra, né? O Império Romano impondo a força através da guerra. Em Apocalipse 6:2, olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Só que no caso deles durou pouco isso, né? A partir da abertura do segundo selo já começou a ruína, no segundo selo já começa uma guerra civil entre eles mesmos. Ô, irmão Flávio. Irmão Gilberto, sobre o reino messiânico, a gente vê claramente por a leitura dessa profecia de Isaías 11 que ele só pode ter sentido um reino aqui na terra, né? Diz que uma criança de peito vai meter a mão na cova do basilisco e nenhum mal lhe sucederá. Quer dizer, criança de peito, né? Lá no céu não vai ter criança de peito que mama, leão comendo palha como boi. Lá no céu não vai ter leão. Leão é um animal aqui da terra, né? E esse reino de justiça, em Salmos 85, versículo 10, diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Lindas palavras do salmista quando faz uma descrição sobre o reino messiânico, né? Salmo 72:3, falando do reino messiânico, esse capítulo inteirinho de Salmo 72 fala sobre o reino messiânico. O verso 3 diz assim: os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Montes em profecia são reinos, né? O reino vai ser um reino de justiça. O monte de Deus será estabelecido sobre todos os montes. Sobre os mais altos montes será estabelecido o monte de Deus. E de lá procederá a lei e a palavra do Senhor. Salmos, capítulo de número 2, Isaías, capítulo de número 2, fala sobre o reino messiânico. É muito maravilhoso, e a descrição do Apocalipse 19 mostra a parte culminante. Jesus, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para destruir todo esse sistema odiento, esse sistema de corrupção implantado por Satanás através da besta, do falso profeta, destruído, aniquilado. Vai ser como se nunca tivesse existido. Pode imaginar palavras como essa? Tudo que nós vemos aqui desse sistema atual vai ser como se nunca tivesse existido. Que coisa mais surreal, mas é o que a palavra de Deus promete que vai acontecer no reino messiânico. E para isso é necessário essa guerra, né? essa peleja entre Jesus, a sua cavalaria, o seu cavalo branco representando a paz que ele vai trazer, contra este sistema de corrupção. Perfeito, irmão Flávio. Então vamos dar sequência aqui. Nós falamos do reino vindouro, aí do reino milenar, reino messiânico, no qual será Cristo, será o rei de toda a terra. O cavalo branco representa um reino de justiça, estabilidade e paz. Fizemos um comparativo com o cavalo branco do primeiro selo. Só que agora teremos uma guerra direta entre as legiões de Cristo e as nações do mundo para a implantação do reino milenar. Então vai vir com guerra também. Só que o Cristo vai vencer e vai ser uma vitória definitiva para todo sempre. No verso 12, seus olhos são como chamas de fogo.
em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Então, o que significa isso aqui? Em algumas versões, tá no lugar de coroa, tá em sua cabeça havia muitos diademas. Então, a gente vai pegar nas duas versões. Algumas tá na sua cabeça muitas coroas e outra muitos diademas. Primeiro vamos falar o que significa olhos com chamas de fogo. Representa verdade, batalha e justiça. Jesus é o fiel e o verdadeiro. Coroa ou diademas, como aparece em algumas versões, significa a coroação de Jesus acima de todos os reis, pois a ele pertence de direito o reinado e domínio sobre todas as nações. Ele recebe todo o poder e status. Os muitos diademas na cabeça do cavaleiro designam a soberania sobre os reis da terra. Então, o significado de diademas é um adorno de metal ou estofo ricamente decorado que os reis e as rainhas portavam sobre a sua cabeça. Ele vai ter muitos diademas porque ele vai ser o rei de toda a terra. Então ele vai ter todo o poder, todo o status. Em Ezequiel 21, vemos que o último rei de Israel, da tribo de Judá, foi deposto. E isso até a volta do Messias, hein? Então, em Ezequiel 21, a gente tem o último rei de Israel. Eu vou ler essa passagem para vocês. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, a hora de seu castigo é agora. Assim diz o soberano Senhor: tire o turbante e a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, uma desgraça. Eu a farei uma desgraça, não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito, a ele eu a darei. Então, depois deste último rei, Deus só vai dar a coroa para o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele retornar, o que vai acontecer muito em breve, entendeu? Então eu vou aqui, vai ficar disponível para vocês essa apostila. A passagem fala também que o nome vai ser outro. O nome, quando começar a reinar, será outro. Aqui nós temos uma referência em Jeremias 23, versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Então, isso aqui justifica esse novo nome, né? Em sua cabeça há muitas coroas ou diademas, que nós já explicamos, e o nome que só ele conhece e ninguém mais. Vai ser um novo nome relacionado com o Senhor, justiça nossa, conforme profecia aqui de Jeremias. Se o irmão Flávio quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Senão eu vou dar sequência. A questão de que Jesus ele se apresentará com um novo ofício. Isso remete também à questão de um novo nome. O nome ele tem muito a ver com o ofício, né? Quando ele nasceu e foi gerado em Maria, ele veio com o nome Yeshua, que significa Yahweh salva, mostrando o ofício de salvação que o Messias tem. Mas o Messias também, ele tem um ofício de rei. Ele vai estabelecer o reino teocrático, o reino messiânico de restauração e regeneração sobre a terra. Então ele passa a ter um novo nome, que significa Yahweh, justiça nossa, ou Adonai, justiça nossa, que daria o nome Adonizedeque, né? Que seria o nome significando Adonai, justiça, ou justiça nossa, né? Esse novo nome mostra sua nova função agora como rei, não mais como mediador, como sacerdote,
mas como sendo o próprio representante do eterno Deus aqui na terra. Lá em Zacarias, capítulo de número 14, versículo 9, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome, sobre toda a terra, um será o seu nome. Isso mostrando a convergência, a unidade de reino do eterno Deus em relação à terra, representado pelo seu Filho Jesus Cristo. Isso é muito importante nós atentarmos sobre a importância deste reino de restauração, de regeneração, que durará 1000 anos literais, para depois entregar a terra ao Pai, ao eterno Deus, ao único Deus, em condições paradisíacas, para que Deus seja tudo em todos, como nos relata o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao versículo de número 28. Muito bem. Partimos agora para o verso 13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Jesus é tido como representante e porta-voz de Deus, como ele mesmo afirma em João 12:49. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Em Atos 17:31 foi previsto que, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui em Atos 17:31, a gente vê que está marcado um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do Senhor Jesus, que é um homem perfeito, né? Por meio do homem que designou. Em Hebreus capítulo 2, deixa eu ver qual que é o versículo, é falado que o mundo não foi sujeito, né, aos anjos, mas sim aos homens. Todas as coisas lhe sujeitasses debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, o mundo foi dado aos homens. Ao primeiro Adão, que acabou caindo, né? Adão, ele deveria ser o governador de toda a terra, mas ele caiu na tentação de Satanás. E o segundo Adão, o homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, ele resistiu à tentação de Satanás, cumpriu toda a lei de Deus e nos redimiu. Por isso que ele nos redimiu de todo o pecado, e ele que vai reinar. Ele que vai implantar esse reino de justiça durante 1000 anos, findo o qual descerá a nova Jerusalém celestial com o tabernáculo de Deus. Então, dando sequência, vestido com um manto tingido de sangue. Significa a vitória que ele irá alcançar contra seus inimigos, contra os inimigos do povo de Deus. Haverá grande derramamento de sangue dos ímpios, como podemos notar em Ezequiel 39, 17 e 19. Então em Ezequiel está falando, né, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. No sacrifício que lhe estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. Que eles convocam, Deus convoca as aves e os animais para comer os cadáveres e beber os sangues dos ímpios que foram mortos. E vão morrer, a gente já vai ver aqui para baixo, vão morrer milhões de pessoas. Tanto que vai demorar, só para enterrar todo mundo, vai demorar 7 meses. Tá previsto aqui numa das profecias. Então, por isso que ele está vestido com um manto tingido de sangue, porque vai ter um grande derramamento de sangue. No verso 14, os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos.
Aqui temos o linho fino branco, representando a justiça, a salvação. Os exércitos do céu que acompanham são as miríades de anjos. Jesus faz menção às legiões de anjos em Mateus 26, 53, quando ele fala, acho que se não me engano, para Pedro: você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Quando ele estava prestes a ser preso pelos judeus, ele fala, né, para os apóstolos: se eu quisesse, eu pedia para o meu Pai colocar à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, para ele mostrar que ele estava se entregando à morte por nós. Então, todos os que venceram e alcançaram a ressurreição também farão parte desse exército. Então, além das legiões de anjo, os primeiros ressuscitados farão parte. Então, nós podemos ver aqui em Apocalipse 14, 1: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Os 144.000, nós lembramos do estudo feito em Apocalipse 7, Apocalipse 14, que são os israelitas que fazem parte do remanescente, do povo eleito de Israel, das 12 tribos, né? Antes da salvação sair dos judeus e passar para os gentios, Deus separou um pequeno povo aí, entre os próprios israelitas, né? E também temos a grande multidão, né? Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então, todos que venceram e alcançaram a ressurreição. No verso 15, de sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus é comparada como uma espada afiada. Estamos diante da verdade que irá destruir a estrutura da Babilônia e do cumprimento de todas as profecias a respeito do juízo de Deus exterminando as nações. Em Isaías 49, 1 e 2 nós temos: escutem vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Então tá aqui, ó. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Em Hebreus 4:12 também temos essa menção, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E sobre o lagar pisado, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Nós temos referência em Apocalipse 14:20 e Joel 3:13. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui é a ira de Deus, né? Como se estivesse pisando nas uvas, no lagar do vinho, do furor da ira. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande, ou a sua ira é grande. Então está falando desse furor de Deus aí contra as nações. No verso 16, em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manto significa realeza. O Senhor Jesus será soberano sobre toda a terra. E coxa é símbolo de força e poder, porque na coxa nós temos o fêmur, que é o osso mais longo e volumoso do corpo, bem como o músculo mais forte do nosso corpo. Então por isso que é utilizada esta palavra. Versos 17 e 18, nós chamamos aqui a grande ceia, mas vocês vão entender o que é essa ceia aqui.
mas é importante que todos prestem muita atenção aqui para o desfecho. Então vamos falar sobre os versos 17 e 18. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então essa grande ceia é para comer a carne de reis, generais, poderosos das nações. As aves dos céus virão, se fartam, elas vão se fartar dos cadáveres devido à grande mortandade que haverá nesta batalha final. Esse episódio ele também é mencionado em Ezequiel 39. Em Ezequiel 39:4, nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Então tem uma relação aqui entre Apocalipse 19, 17 e 18 e Ezequiel 39:4. Em Ezequiel 39, 17 a 21 também. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue, comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhe estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se, e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Então aqui vocês estão entendendo o que é essa... Por que o anjo está chamando, convocando as aves, né? Para se reunir para o grande banquete de Deus. Porque mais de 99% aí das pessoas elas vão ser mortas. A salvação é algo... Não é o que o sistema prega, que todo mundo acha que está indo na igreja está salvo. A salvação é algo muito raro. Na época do dilúvio, apenas 8 se salvaram de toda a humanidade. Tudo bem que não vai ser tão pouco assim agora, mas vai ser muito menos do que o sistema prega. Depois a gente vai fazer um estudo tentando estimar aí quantos serão salvos. Não dá um número exato, mas nós temos algumas dicas, né? Nós temos, por exemplo, no dilúvio 8 pessoas em toda a humanidade. Em Êxodo, o povo que saiu do deserto, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Só 2 chegaram à terra prometida, só Josué e Caleb. Os outros eram descendentes dos que saíram. Poxa, 600 mil homens, mais mulheres, crianças. Nem Moisés e Arão conseguiram pisar na terra prometida. Só 2, Josué e Caleb. Na época do rei Acabe da Jezabel, somente 7 mil israelenses não se curvaram a Balaão, a Baal, e a Azer. E deviam ter uns 5 milhões de israelitas, somente 7 mil não se curvaram. Está em 1 Reis 19 e 18. Salmos 91 dá uma dica também. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Poxa, será que é 11 mil para 1? Salmos 91 dá uma ideia, 11 mil mortos para 1 salvo. Em 1 Pedro 4,18, esse o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador. 1 Pedro 4,18 fala que para o justo já é dificílimo se salvar. Isaías 13:12 fala que no dia do Senhor os homens serão mais raros do que o ouro fino de Ofir.
O homem será mais raro do que o ouro fino de Ofir, os que sobreviverem. Das 12 tribos de Israel, só 144 mil. Então o sistema dá a entender que está todo mundo abençoado, ficam mais pregando prosperidade, pedir obtereis, teologia da prosperidade, bênçãos, milagres, curas. Só que eles não revelam a realidade da situação. A situação é totalmente complicada que a gente se encontra. O caminho é estreito, a porta também é estreita. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, complicado. Vocês querem fazer parte do banquete sendo os mortos? Eu não quero, entendeu? A gente tem que colocar a mão na consciência e fazer a vontade de Deus. O que Deus quer? Tem que estudar a Bíblia, ver qual que é a vontade de Deus, quais são os desígnios, qual que é a moral de Deus, o que tentar entender. Pode falar, irmão Flávio. Gilberto, existe uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz que nos deixa bastante preocupados, ou pelo menos intrigados, né? Ele diz assim: quando o Filho do Homem regressar à terra, porventura achará fé na terra? Isso nos leva a que pouca gente vai estar com a fé genuína, né? O mundo inteiro aí, religioso, achando que está tudo bem. A igreja laodiceniana é uma igreja cega, pobre, desgraçada e nua, diz o Senhor Jesus lá na 7ª e última carta, né, que é a última era da igreja. Então, a gente convoca todo mundo a fazer um exame da sua consciência e realmente levar as coisas de Deus a sério e de duplo ânimo se conduzir no caminho de Deus, porque o juízo de Deus virá e quem subsistirá? Quem ficará de pé diante do Filho do Homem, né? Então, essa última advertência aí, esse último clamor que convoca todo mundo a colocar na sua vida a prioridade, a vida espiritual. As pessoas estão muito preocupadas com coisas efêmeras, com coisas fúteis, né? E estão renegando a sua salvação, o estudo da Bíblia, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus em segundo plano. E confiando muitas vezes a sua salvação na mão de homens, né? Sistema religioso, porque a igreja é bonita, o pastor fala bem, as pregações dele são bonitas, e tem preguiça de estudar e conferir na Bíblia, como faziam os bereanos, a verdade. Por isso, muitas pessoas vão ser destruídas por lhe faltar conhecimento, né? Como disse Amós, meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento, por rejeitar o conhecimento. Eu também os rejeitarei. Então, convocamos todo mundo a realmente colocar a vida espiritual em primeiro lugar e ser realmente uma pessoa embasada na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, investigando, esquadrinhando a palavra de Deus. Perfeito, irmão Flávio. Então é importante esse adendo aqui que nós fizemos, para que a gente não faça parte do banquete aí das aves e dos animais, né? Quando o Cristo retornar, que será nesta geração. Está muito próximo. No verso 19, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui está sendo dito que haverá um confronto de fato, uma guerra entre o poder da besta, esse império com a nova roupagem que está se formando, e o cordeiro. A besta ela não quer deixar Jesus reinar, mas será derrotada e de modo definitivo. Então, dessa vez, a besta que ela já foi ferida várias vezes pelos juízos de Deus, dessa vez ela vai ser derrotada para sempre. A nova roupagem da besta, o que está se formando aí é a Alemanha, comandando a União Europeia, Gomer, a Rússia, Gog, à frente dos países do Oriente Médio, tais como Turquia, Irã, Iraque, Síria, bem como
Etiópia, partes da África Central e do Sul, Líbia, Argélia, Tunísia e Marrocos, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos esses eles vão estar unidos contra Israel. Então está se formando um bloco político, econômico, militar para a grande batalha do Armagedon, que está bem descrita em Ezequiel 38 e 39. Então vai ser a nova roupagem aí do Império da Besta. A última tentativa que eles vão fazer, mas nós já sabemos o resultado. E por fim, aqui, versos 20 e 21, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, e com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartam com a carne deles. Então, esse é o juízo final contra a besta e o falso profeta, que são dois sistemas que enganaram os habitantes da Terra. Estamos diante da destruição definitiva desses poderes. A besta é o Império Romano, que vem lá de trás, misturado agora, né, com outras religiões. Você vê eles se unindo aí com Islã, com judaísmo ortodoxo, um ecumenismo, uma mistura de nova era. Agora essa oitava cabeça é uma confusão, né? Porque antes nós tínhamos o Império Romano Ocidental, depois o Império Bizantino, aí passou para Sacro Império Romano. Agora a besta é praticamente uma aliança entre... virou um ecumenismo aí, né? Então a besta e os seus exércitos, elas representam a oitava e última cabeça de Apocalipse, que nós vimos em Apocalipse 17. Ela consegue uma última adesão dos reis da terra para combater contra o Cordeiro, mas é derrotada. E o falso profeta, embora a gente possa classificar todo o sistema religioso como falso profeta, porque o sistema religioso ele não prega toda a verdade, ele no máximo prega meias verdades, ele tem um maior destaque, a gente pode dar um maior destaque para o protestantismo. Por quê? Porque nós falamos no começo da live. O protestantismo ele se apresenta como um reformador. Ele fala, não, tá tudo errado, vamos arrumar a casa, vamos arrumar a bagunça, vamos fazer uma grande reforma aqui. Não estão pregando mais a Bíblia, não estão mais pregando as Escrituras. Então ele aparece como um reformador, protestante no sentido de protestar contra tudo que estava errado, só que ele acaba trazendo todos os dogmas e falsas doutrinas e heresias da grande meretriz. Então ele traz todas as falsas doutrinas, trindade, batismo em títulos e não no nome do nosso Salvador, defesa do sistema satânico heliocêntrico, imortalidade da alma dos condenados, morar no céu, o inferno inaugurado. Ele traz todas essas falsas doutrinas que levam à condenação. No final, todas as denominações elas levam a pessoa à condenação. Por isso que Apocalipse 18:4, Deus dá uma única solução. Você tem uma única alternativa. E ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumulam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, quem continuar no sistema religioso, seja na igreja católica, no espiritismo, no meio evangélico, qualquer uma que você esteja, o que vai acontecer? Você vai ser considerado cúmplice, ou seja, participante dos seus pecados, e vai incorrer nas suas pragas. Isso nós estamos lendo, o que está escrito aqui na palavra de Deus, entendeu? Então, as pessoas elas têm que vir para a verdade. Elas têm que pedir para Deus mostrar para elas a verdade e elas têm que aceitar a verdade. Não adianta ficar por comodismo. Ah, eu sei que tem coisas erradas, mas já estou acostumado, já estou há 20 anos lá, o pastor é bonzinho, ele vem tomar café em casa.
Não, pô, espiritismo eu sei que tem falhas, mas vou ficar lá. Não, eu já sou toda a minha família é católica, então eu vou continuar indo na missa. Não adianta. Não adianta, você vai ser condenado junto. Deus, ele dá a chance para os sinceros saírem. E tá tendo esse chamado muito claro ultimamente. Irmão Gilberto. O irmão Flávio. Pode falar. Nós temos aí, por exemplo, pessoas, elas financiam todo esse sistema babilônico de mentira com os seus dízimos. Então elas acabam sendo cúmplices. Quando você entrega o teu dízimo lá numa seita religiosa, está pregando trindade, imortalidade da alma, sistema babilônico de governo, ensinando mentiras contra a palavra de Deus, você está financiando aquele sistema de engano. Então você acaba sendo cúmplice dos pecados, né? Às vezes aquele pastor lá está roubando o dinheiro da igreja, ele está em pecado muitas vezes, pregando mentira, então você acaba sendo cúmplice. Não tem outra solução. A solução é sair de todo esse sistema de mentira, vir para a verdade através da palavra de Deus e unir-se com os que são chamados para fora. Porque o verdadeiro significado da palavra igreja não é um edifício construído com púlpito, pastor e CNPJ. Igreja é chamados para fora, pessoas que foram arrancadas das trevas, do engano e chamados para a verdadeira luz do Evangelho através da obediência ao Santo Evangelho da Bíblia. Isso é que é igreja, chamados para fora. Então, se você continua nesse sistema, você não está sendo chamado para fora. Você está dentro de Babilônia, então você acaba sendo cúmplice de Babilônia. A voz é bem clara, sai dela. Pior ainda quando paga dízimo. Oi. Pior ainda quando paga dízimo porque tá financiando o mal. Tá financiando todo esse engano, todo esse sistema. Exatamente. O mundo... Está deixando de fazer a obra de Deus correta e dando dinheiro e financiando um sistema corrompido de mentira, comprometido com os enganos de Babilônia, enganando e sendo enganado. Então, vai ser cúmplice. Se você, por exemplo, se eu começar a dar dízimo do meu dinheiro aí para um local que eu sei que é uma quadrilha de bandidos, o que eu acabo sendo? Cúmplice. Acabo sendo cúmplice. Tem uma pergunta aqui. O Eduardo Caraza, mas uma missa ou culto não tem nenhum valor para Deus? Depende. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Agora, se nessa missa ou culto eles não pregarem a verdade absoluta, a palavra pura de Deus, A salvação, né? A verdade da salvação. a verdade da salvação, a sã doutrina, como era feito pela igreja primitiva, pelos apóstolos, então, além de não ter valor, vai provocar a ira de Deus. Deus fala, não ouvirei, né? Acho que é em Miqueias. É em vão, né? Jesus disse, em vão adoram a Deus ensinando preceitos que são mandamentos de homem. É uma adoração vã, Sim. sem sentido, sem aproveito, Deus não recebe adoração vã. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem Exato. que ser em verdade também. Senão ele não ouve os louvores, ele não ouve as orações, ele não ouve os clamores. Pelo contrário, ele vai ficar irado com a pessoa, ela estando num local, num templo Deus de... mesmo disse, estou cansado do estrépito dos vossos cânticos, das vossas melodias. É um estrépito no meu ouvido. Não aceito. Por quê? Porque era feito com mentira, com hipocrisia, com pecado. Deus não aceita, Deus é santo. Então você tem que sair do pecado, você tem que abandonar o pecado, você tem que ter uma vida de santificação na verdade para poder agradar a Deus, guardar os mandamentos de Deus, né? Uhum. Irmão, a Débora Rodrigues está perguntando sobre os restantes das nações. Quem seriam? Então, os profetas falam que vai ser deixado de todas as nações um restante das nações
mas eles não estarão em corpo glorificado. Eles não foram salvos, eles foram sobreviventes, restantes das nações que vão sobreviver. Estes restantes das nações serão permitidos porque os santos do Altíssimo vão governar sobre eles. Eles aprenderão a justiça, mas eles vão morrer. Eles não vão estar num corpo glorificado, né? Nós temos que fazer parte daqueles que são eleitos, que serão salvos, glorificados num corpo incorruptível, né? O restante da nação é uma permissão de Deus que vai... isso está no livro de Ezequiel 36, Zacarias 14, também em Salmos capítulo 2. Há várias passagens da Bíblia que falam do restante das nações, mas eles não estão no corpo glorificado, não. Sim, porque em Apocalipse... O negócio é você realmente aceitar a sã doutrina, ser batizado no nome de Jesus, no batismo apostólico, perseverar na verdade para alcançar a salvação e a redenção do teu corpo e fazer parte deste reino como reis e sacerdotes. Sim, a gente tem que buscar a primeira ressurreição, que está Apocalipse 26, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então os primeiros ressuscitados, esses sim, eles vão estar no corpo ressurreto, no corpo glorificado. E eles governarão sobre os restantes das nações. Vai sobrar pouca gente, só que não vai zerar, porque o reino tem que ser levantado, né? Tem que ser restaurado. Então até para que tenham trabalhadores aí para serem governados. Só que é o que o irmão Flávio falou, eles vão estar num corpo de carne e vão acabar morrendo. E aí aí vai para a segunda ressurreição, que pode ser jogado no lago de fogo. É o problema. É um risco enorme aqui. Foi feita uma pergunta aqui, se os que nascerem durante o milênio, eles terão uma oportunidade de salvação. Os que nascerem durante o milênio terão uma oportunidade de salvação, sim. Se refere lá quando no final do milênio o diabo será solto para tentar as nações. Quem for seduzido pelo diabo será destruído. Mas quem não aceitar a tentação do diabo poderá ter acesso à árvore da vida na continuação do reino eternal. Mas são os que vão nascer durante o milênio. Durante o milênio é dada essa oportunidade. Por isso que o diabo é solto no final do milênio. Para fazer um filtro, né? Exatamente. O Satanás vai ser solto no final do reino milenar para tentar as nações e fazer um filtro. Quem cair na tentação vai acabar perdendo a salvação. Acho que a gente conseguiu responder a maior parte das perguntas. Vamos dar sequência aqui. Não, a conclusão só. Então a conclusão, a meretriz caiu e a noiva chegou ao casamento. As bestas que atormentaram os homens são derrotadas e lançadas no lago de fogo. Agora sobra apenas um dos inimigos do povo de Deus, o dragão. Veremos o destino dele no próximo capítulo. Então a gente conclui aqui o estudo do capítulo 19.